e alguém tem que estar plantando. E eu coloquei uma pergunta aqui, então muitas pessoas até podem perguntar, por que você colocou? Quem chorava? Por quê? Nas guerras as pessoas morriam, nas doenças as pessoas morriam, nas grandes fomes as pessoas morriam, mas no livro de história, essas pessoas não aparecem. Elas são invisibilizadas. Você sabe que é uma coisa invisível, né? Uma coisa que a gente não vê. Então, gente, se você for pegar o livro de história, o seu livro do 9º ano, do 7º ano, por favor, peraí, vamos fazer uma chamada meada. Quem é do 9º ano aqui? Cadê o nono? Uma sala de palmas, vários documentos, 9º ano. Esse é o 8º, cadê o 8º? Ei, 8º. Pronto, salve o 8º. 7º ano, cadê o 7º? Porque você só vai encontrar nos livros reis. Eu vou dizer bem breve, só se imaginar, tá bom? Generais, nobres, papas, bispos, políticos e ricos. A gente fica com a ideia, com a impressão de que só quem faz história é quem tem dinheiro. Só quem faz história é quem tem poder. Só quem faz história é quem está governando. Mas só que um porém, isso eles esquecem. Quem é que nunca aparece nos livros de história? Tá? Também, mas eu vou fazer uma leitura para vocês. Aqui tem o auxiliar de serviços gerais. Aqui tem o camarada que trabalha no grupo, está trazendo suas frutas, suas hortaliças. Empregada doméstica, e aqui tem a faxineira. Vamos fazer um pouquinho de exercício da vida da gente, bora? A história está presente, bora? Vamos fazer isso? Beleza. Quando você chegar na escola, você se encontra na escola limpa ou suja? Exatamente, verdade. Não é isso? Mas eu pergunto, quem foi que limpou a sua escola para você chegar até isso aqui? A auxiliar de serviços gerais. Não é isso? Daqui a pouquinho, quando der uma palestra, vocês vão fazer uma merenda. Vocês vão consumir uma merenda gostosa, não é verdade? Mas eu pergunto, para essa merenda existir, quem é que está fazendo isso? Quem é? Porque também depois a gente está chamado a falar isso. Mas eu pergunto, eles aparecem no livro de história? Não. Por quê? Porque infelizmente essas pessoas são invisibilizadas. Sabe o que parece invisibilizadas, gente? Porque botaram na minha cabeça, na sua cabeça, nas suas pessoas. Mas vocês, estudantes, que história é feita pelos ricos? Que história é feita pelo dinheiro? Que história é feita por quem está lá em cima, não por quem está aqui embaixo? Se eu passasse para vocês, presta atenção, uma redação e pedisse para vocês escreverem a minha história, ou melhor, você escrever a sua história. Quem aqui teria coragem de escrever a sua história? Porque muitas vezes nós temos vergonha da nossa história. Essa é a verdade. Porque achamos
que não somos importantes. Porque achamos que a história é apenas para aqueles que têm poder. Porque achamos que a história é apenas para quem tem dinheiro. Quando na verdade, meu gente, a história ela é feita completivamente. A história ela é feita por todos nós, diariamente, cotidianamente. Vocês, por exemplo, nesse momento agora, aqui presentes na igreja do Confim, estão fazendo história. Vocês, quando estão na sala de aula de vocês, com seus professores, estão fazendo história. O sacerdote, aqui é o sábado, quando ele realiza o ofício religiosos, ele também está fazendo história. Porque a história, gente, é uma construção coletiva. Todos nós fazemos história. Todos nós temos história para contar. E todos nós devemos contar essa história. Porque se a gente não contar, daqui a alguns anos, ninguém mais vai se lembrar dela. Por favor, quem é garota de 13 anos? Levanta a mão para eu ver se vai poder aqui na minha. Garota! 13 anos. Pronto. Beleza. Por que eu perguntei isso? Isso aqui, gente, é um livro chamado Diário de Fred. Uma garota que na época tem apenas 13 anos. Essa garota e a família dela foram obrigadas a morar no sótão, num espaço bem pequeno, numa casa, numa época que se perseguiu os judeus. E essa garota começou a escrever como era o bebê dela. Aqui, ó, nós vamos sentar aqui atrás, tá vendo? Tá vendo? Após a sua morte, o pai dela pegou esses livros e transformou neste livro. Que, aliás, está fazendo a leitura dele, pelo menos no finalzinho, tá? O pessoal não segue uma linha. Olha, eu estava no ano. Este livro, este diário, que conta a história de Frank, é um perigo pela paz pública. Ele escreveu o seguinte, abre aspas: apesar da maldade, eu acredito que o ser humano pode ser bom. Eu acredito que o ser humano pode ser bom. Uma mulher chamada Carolina Maria Jesus, negra, pobre, favelada, escreveu um livro em folhas de jornal para o Caderno aqui, relatos da sua vida. Mas já terminando, eu prometo, vai me ajudar também. Onde ela falava do seu dia a dia, um dia a dia de discriminação, de preconceito, de fome, de sofrimento. Esses relatos se transformaram num livro chamado Diário de uma Favelada, Carolina Maria Jesus. E ela faz uma citação muito interessante, que é o seguinte, abre aspas: quem inventou a fome é quem tem que comer e esqueceu os que não têm que comer. Veja que coisa forte. Quem inventou a fome é quem tem que comer e esqueceu daqueles que não têm que comer. Aí eu digo para vocês o seguinte: essa menina aqui viveu numa situação muito difícil, mas ela deixou o trabalho, ela deixou a sua história. E aí eu pergunto para cada um de vocês que estão aqui presentes: se ele frente, se Carolina Maria Jesus conseguir escrever a sua história, e se graças a isso nós sabemos dessas histórias, por que vocês, amigo, qual é o teu nome? Ei, mesmo? Por que não pode escrever essa própria história? Vai teu nome, não, teu nome? Mas por que não pode escrever essa própria história? Por que Brilho não pode escrever? Por que nós não podemos escrever a nossa própria história? Não só podemos, como devemos. Por quê? Todos nós fazemos história. A história geral
história da vida do professor Zé Ricardo, da vida da professora Suzana, é a vida do professor Augusto. Cadê a gente história da história? Seu nome é a vida da gestora para qualquer sessão de nós, que você Então, essas pequenas histórias juntas formam a macro história, formam a história da humanidade. Então, gente, nunca duvide, você também faz história. E se você faz história, seja você, para a pessoa que também, os pessoal que estão, atenção aí, pessoal, sejam vocês os protagonistas da sua história. Imagina a tua vida como sendo um grande livro. Imagina a tua vida como sendo um grande livro, certo? E alguém vai te dar um lápis, ou vai te dar um caneta. Pois muito bem, no livro da tua vida, seja você o autor principal. Escreva a sua própria história. Eu sei que vocês são crianças, são adolescentes, são jovens ainda, mas eu acredito no seguinte: é no presente que se constrói o futuro. Vocês, estudantes de hoje, serão os brasileiros da manhã. E eu quero um Brasil melhor. Nós queremos um Brasil melhor. Cada vocês que estão hoje aqui nessa igreja, daqui a pouco nas aulas, construir esse país melhor para todos nós. E finalmente eu gostaria de lembrar que não existe caminho feito, gente. Não existe caminho feito. Me permita fazer uma confissão pessoal aqui. Para mim é uma emoção muito grande como professor de história estar na igreja histórica falando de história. Porque há alguns anos atrás, gente, eu não estava nessa posição que eu estou aqui hoje. Vocês têm ideia do que eu faço alguns anos atrás? Quando meu pai faleceu, eu tinha apenas 18 anos. E quando o pai de família se vai, todo mundo imagina como é que fica a situação na casa. E eu não tenho vergonha de dizer que o meu primeiro emprego não foi como professor de história. Eu fui um auxiliar de serviços gerais. Eu não deixava. Em questão, eu lavei banheiro, de manhã cedo, o veterinário não trabalhava, jogava dentro no chão e limpava. Mas isso não tirou minha honra, isso não me diminuiu, isso não fez com que eu deixasse quem eu sou. E eu queria deixar um depoimento também para vocês. Nunca deixe ninguém roubar o sonho de vocês. Foi o Zé Ricardo que, quando chegava nas escolas, diziam: você não pode trabalhar aqui porque o seu braço é diferente do braço das outras pessoas. É verdade. E eu nunca tomei isso como não, muito pelo contrário. Porque eu vou dizer algo para vocês aqui. Na vida, viu, gente? Muitos vão colocar pernas para vocês, no caminho de vocês. E quando colocarem pé, tem dois caminhos. Ou você deixa a pedra te impedir de caminhar, ou você pega uma pedra, pega outra e faz uma escada. E é por essa escada que você vai subir na vida. Não existe caminho feito, não existe caminho pronto. São os passos que
Então, gente, não deixe nada, nem ninguém destruir o sonho de vocês. Sejam vocês, todos aqui presentes, esse sonho. Muito obrigado pela oportunidade, certo? Professores da idade, tá bom? E lá vocês vão encontrar os blogs, canal do YouTube, os perfis, também tem na livros que vocês vão Obrigado, professor Carnaval, por essa bela aula de história que você pediu para gente. Eu quero dizer a vocês uma coisa importante. Obrigado, Jesus, pelo que aconteceu aqui. O Pai dele, Deus do céu, deu a nós um livre-arbítrio. Outro muito ruins. E você? Presta atenção, qual das duas você vai seguir? Porque uma tem a certeza que você vai entrar no atoleiro e não vai sair nunca, e outra vai fazer você subir como intermediário e ser alguém muito importante. Você decide. Nos 10 mandamentos estão escritos: